Olá, queridos da Igreja Batista da Freguesia, aqui o pastor Rogério Belan, desta igreja, e também feliz porque estamos sendo assistidos por muitos dos amigos que assistem às nossas transmissões do Oração e Ação. Hoje, quinta-feira, nós estaremos falando sobre um assunto bastante usual na vida dos contemporâneos, dos habitantes contemporâneos da nossa sociedade. Nós vamos orar primeiro, vamos pedir a Deus a sua orientação, ok? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós, Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero suplicar a tua unção do teu Santo Espírito sobre nós, para trazer essa palavra hoje aqui, Pai. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fazer uma pergunta para você. Eu sei que somos assistidos por pessoas de todas as características, mais jovens, menos jovens, homens, mulheres, muitos. E quero perguntar a você, você tem malhado? Tem malhado? Eu acredito que muitos de vocês vão responder, tenho malhado, faço malhação 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, levanto peso, o outro faz uma luta marcial, o outro faz pilates, há muitas formas, né? Mas eu quero hoje trazer para você uma meditação, um pensamento sobre malhar o espírito, malhar o espírito. Abra sua Bíblia comigo, vamos aí até 1 Timóteo, abra aí sua Bíblia, no capítulo 4, 1 Timóteo 4, nós vamos estar lendo do versículo 7 ao versículo 10, 1 Timóteo 4, do versículo 7 ao versículo 10. Timóteo era um jovem promissor, inteligente, era alguém que o apóstolo Paulo tinha como um filho na fé, um filho espiritual. E ele escrevia cartas a esse jovem Timóteo. Timóteo era um líder de igreja naquela época, e o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, orientava, trazia conselhos muito importantes para Timóteo. Então, dentro desse contexto de um homem de Deus que aconselha alguém mais jovem, Paulo traz esse texto para Timóteo. Então, 1 Timóteo 4, 7 a 10. O texto diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Nós vivemos um tempo de bastante culto ao corpo, é verdade. Muito tem se falado sobre a importância do exercício constante, de se trabalhar o corpo, de se exercitar. Havia um antigo professor de educação física que fazia parte de programas humorísticos também na televisão brasileira, e ele tinha um bordão. Ele dizia: saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Talvez alguém já tenha ouvido esse bordão. E 1 Timóteo 4,8, na sua primeira frase, nós lemos agora, diz assim: o exercício físico para pouco é proveitoso. Alguém pode dizer assim: poxa, pastor, mas que mensagem ruim é essa? O senhor falar que o exercício físico não tem proveito? Não, não é isso que eu estou dizendo.
Até mesmo a Bíblia deixa muito claro a importância de nós cuidarmos do corpo. Muitas vezes o apóstolo Paulo, ele dá determinados exemplos, faz determinadas ilustrações e metáforas, fazendo um paralelo com os exercícios e até os jogos que eram feitos em Atenas, na Grécia, os antigos Jogos Olímpicos. Havia também na região da Grécia outros jogos muito importantes, os Jogos Istmicos, que ficavam no Istmo, ali na Grécia. Então, não é que não se dê valor ao exercício físico e ao cuidado do corpo. Até convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Volte um pouquinho. 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Preste atenção nesse texto tão rico. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha que interessante. O texto fala de uma valorização do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. A ciência nos ensina, pratiquem exercício físico regularmente. Isso é muito bom. Mas nós vamos agora entender a essência do texto que nós lemos antes aqui em 1 Timóteo. Então vamos ler primeiro o primeiro versículo, que está em 1 Timóteo 4, 7, que diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. A primeira coisa que o texto está dizendo, e dizendo a Timóteo, e consequentemente, como o texto sagrado está dizendo a nós, é o seguinte: rejeite as crendices doidas, as crendices de alguém que esteja caducando, insanas. Rejeita isso. Está apelando para que nós tenhamos discernimento, bom senso. Você já viu quantas crendices doidas nós temos ouvido, muitas delas dentro do ambiente religioso? Quando alguém resolve indicar para você uma caneta ungida para fazer o seu imposto de renda ou fazer o Enem para que você tenha sucesso ou economize mais dinheiro, você pode imaginar uma crendice mais doida do que essa? Ou quando alguém faz isso oferecendo uma caneta ungida, pior ainda, vendendo essa caneta para as pessoas, e as pessoas vão lá e compram essas canetas, uma crendice mais doida ainda. Você já pensou nisso? Ou alguém dizer: olha, põe um copo d'água sobre o rádio ou sobre a geladeira, porque nós vamos orar, depois você vai beber essa água e você vai ser abençoado. Você pode pensar numa crendice mais doida do que essa. Ou alguém que estende o seu lenço cheio de lágrimas, pedindo a um líder religioso que enxugue o seu rosto e lhe devolva o lenço com o suor do seu rosto, para que aquele lenço tenha algum poder que esteja à disposição daquela pessoa. Ou pior ainda, quando essa pessoa está disposta a pagar por um lenço ou um pedaço de toalha com o suor de um líder religioso. Uma crendice mais doida do que essa. Ou a promessa de compra de bênçãos, alguém que chegue à frente de um povo absolutamente ignorante do que seja a verdade da palavra de Deus, esteja disposto a dar dinheiro para comprar bênçãos. Pode imaginar uma crendice mais doida do que essa? Ou até mesmo a crendice de pegar a Bíblia, abrir a Bíblia num salmo e botar no meio de uma sala para que aquela sala esteja protegida enquanto aquela Bíblia estiver ali aberta, no Salmo 91, por exemplo. Crendices doidas. Esse texto começa combatendo as crendices doidas.
E aí o texto diz assim: rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Muitas vezes essas crendices doidas, essas que aqui são chamadas como uma ilustração de pessoas caducas, mas muitas vezes as pessoas caducas não são nada caducas, são apenas falsos profetas. São pessoas que estão propagando alguma coisa para o seu lucro ou para o seu poder, intencionalmente, para enganar as outras pessoas. Então o texto começa advertindo sobre isso. E o texto fala em questões profanas, rejeita fábulas profanas. Uma fábula profana, uma coisa profana, é algo que está fora do templo. Profana é à frente do templo, lá na frente, na rua, do lado de fora. Isso significa a palavra profana? Algo que está fora da sã doutrina. Profana, fora da igreja, fora da sã doutrina. Muitas vezes há falsos profetas que introduzem na igreja ou tentam introduzir nas igrejas, no meio do povo, novidades estranhas às Escrituras. Pessoas até que pegam parte das Escrituras, interpretam de forma errada ou por ignorância ou mal intencionadas e lançam isso para o povo que absorve aquilo. Eu me lembro uma vez que há muitos anos alguém convidou um indivíduo para dar uma palestra na igreja de que fazemos parte, Igreja Batista Freguesia. Uma pessoa convidou alguém para falar num encontro de juventude. E eu ainda no início do ministério cometi a falha de confiar naquele convite e não checar a integridade doutrinária daquela pessoa que foi falar. Foi uma falha minha. E essa pessoa lá lançou a seguinte questão. Ela citou o fato de que Abraão intercedeu junto a Deus, falou junto a Deus, pedindo clemência para Sodoma e Gomorra se lá houvesse algum justo. E realmente Abraão falou isso a Deus: Deus, se houver tantos justos lá dentro, o Senhor pode poupar Sodoma e Gomorra. Lançou esse texto e logo depois, baseado nesse texto, disse o seguinte: Deus gosta de ser desafiado. Deus gosta que você desafie e contrarie a Deus. A pessoa disse isso de púlpito. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Quando que o homem desafia o céu de Deus? Quando que o homem da terra pode desafiar o Deus do céu? Então, isso é uma falsa doutrina baseada num texto bíblico mal interpretado. E essa pessoa disse várias coisas ali completamente erradas. Um falso mestre. Então, veja bem, o texto está trabalhando esse aspecto. E eu quero convidar você para que a gente reforce essa questão vendo um versículo que está em Tito, capítulo 1, versículo 14. Tito, capítulo 1, versículo 14. Ok? Tito, capítulo 1, versículo 14, diz assim: não se ocupem com fábulas, no caso, judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Ok, nós vamos caminhando e o texto vai nos dizer algo mais aqui. Vamos lendo agora o final do versículo 7, aqui de 1 Timóteo 4, que vai dizer assim: exercita-te pessoalmente na piedade. Primeira coisa é compreender bem o que seja piedade. Primeiro, o texto fala em exercitar-se na piedade. Piedade é amar a Deus com ternura e com sinceridade.
O piedoso ama Deus com ternura e com sinceridade. E o piedoso também é aquela pessoa capaz de se condoer com o mal que acontece com o outro, com o mal alheio. É preciso ter essa capacidade de se condoer com o mal que acontece na vida do outro. Isso é piedade. Aí o texto que diz assim, exercita-te na piedade, agora no versículo 8 vai dizer, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. O texto não está dizendo que o exercício físico não é proveitoso, mas pouco é proveitoso diante da importância, da essencialidade de se exercitar na piedade. O texto do versículo 8 vai dizer assim, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Preste atenção nessa frase agora, porque tem a promessa da vida, que agora é e da que há de ser. Então o texto deixa claro que o exercício físico é bom, mas o exercício físico é bom só para essa vida. Mas quando você exercita a piedade, você se exercita espiritualmente, você está ganhando, você está se preparando para essa vida e para a vida eterna também. Exercício físico e espiritual unidos. A diferença é que o exercício espiritual, ele vai fazer bem para esta vida e vai fazer bem para a sua vida eterna. Todos os dois exercícios, tanto o físico quanto o espiritual, fazem muito bem para nós, muito bem. Como é gratificante se exercitar fisicamente, mas se exercitar também espiritualmente. E há uma coisa interessante, porque todo exercício, seja físico ou seja espiritual, ele só vai funcionar se houver regularidade, ou seja, ele for feito sempre e for feito com alegria, for feito com disciplina. É interessante também pensar que tanto o exercício físico quanto o exercício espiritual não são transferíveis. Você não pode pedir para alguém fazer exercício para você, seja físico ou seja espiritual. Como seria bom se a gente pudesse pagar para alguém fazer exercício físico, levantar ferro 5 vezes por semana e no fim da semana nós ficássemos musculosos. Mas não é assim que funciona. O outro não pode fazer exercício pela gente, né? Outra coisa interessante é que tanto o exercício físico quanto o exercício espiritual são capazes de nos fortalecer. Se o exercício físico nos fortalece, nos deixa musculosos, nos deixa saudáveis, nos deixa capazes de desempenhar tarefas, o exercício espiritual age da mesma maneira, não no músculo, não nos músculos, mas no espírito e na alma. Nos deixa fortes, nos deixa capazes. Agora, algo muito interessante, que é o que está dito nesse texto, tanto o exercício físico são capazes de nos encaminhar para o prolongamento de uma vida de qualidade. O exercício físico nos permite caminhar no sentido do prolongamento de uma vida com qualidade no nosso campo físico. Mas o exercício espiritual nos faz caminhar na direção do prolongamento da nossa vida, seja aqui, seja na eternidade, no campo espiritual. Agora, lembrar sempre que o exercício físico sozinho, ele não é capaz de prolongar a vida de alguém. Se alguém é alguém que exercita fisicamente o seu corpo bastante, mas não come bem, não dorme bem, não tem uma vida calma e sem um grande estresse, ainda assim que faça exercício físico, ele não vai ter a sua vida prolongada, ele vai ter a sua vida encurtada, ele não é suficiente. Da mesma maneira que o exercício espiritual não é suficiente para nos garantir a vida eterna. Ele nos conduz nesta direção, mas nós só vamos poder ter
vida eterna com Deus se, além do exercício espiritual disciplinado, nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Ok, vamos caminhando na direção do fim dessa meditação. Vamos ler os versículos 9 e 10 aqui de 1 Timóteo 4, que diz assim: fiel é esta palavra e digna da inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos ou trabalhamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente os fiéis. Então o texto diz assim: para esse fim nós trabalhamos, nós labutamos, tanto para uma boa forma física, quanto para uma boa forma piedosa, espiritual. Há que haver trabalho, há que haver trabalho, há que haver luta, esforço, não tem jeito. Nós precisamos buscar a Deus, buscar a sua palavra, buscar a oração, como quando queremos também ter bons músculos, buscar o diligente exercício físico. Às vezes algumas pessoas tentam ter músculos sem fazer exercício físico. Tomam as conhecidas bombas, os anabolizantes, ficam inchadas. Eu lembro uma vez, eu trabalhei muitos anos com manutenção e venda de equipamentos para dentistas. E aqueles equipamentos para dentistas são muito pesados. Aquelas cadeiras odontológicas pesam lá uma centena de quilos e vêm em grandes caixas. E no início da firma, quando eu trabalhei nessa área, nós tínhamos que entregar aqueles equipamentos e, às vezes, ao entregá-los, eu tinha que ajudar. E eu já era um homem maduro, ali na faixa dos 45 anos, 47 anos, e eu ajudava a entregar aqueles equipamentos, muitas vezes caixas muito pesadas. Muito bem, eu fazia aquilo constantemente, carregava aquelas caixas e aquilo me desenvolvia força. Uma época nós contratamos uma Kombi aberta que ajudava na entrega, carregava as caixas, e o motorista era um jovem. Ele era um jovem, como o pessoal diz, bombado, grandes músculos. E ele, então, estava ali para dirigir. Mas no dia de uma das entregas, e eu fui com ele, o ajudante não foi. Então ele resolveu ajudar a pegar aquelas caixas comigo. E quando nós pegamos uma daquelas caixas de cadeira, que devia pesar bem uns 100 quilos, 90, 100 quilos, eu peguei o meu lado, ele pegou o dele, e ele não conseguia levantar o lado dele. E eu pensei, poxa, mas ele é jovem, bombado. Mas esse era o problema. Ele era pura bomba, puro anabolizante, mas ele não exercitava, ele não malhava, ele não fazia verdadeiros exercícios físicos, ele tinha os músculos inchados. Às vezes, nós queremos ser fortes espiritualmente, mas não queremos nos exercitar na piedade, no conhecimento da palavra, na oração. Ficamos apenas ouvindo os outros, contando seus testemunhos. Você precisa viver as suas experiências com Deus. Ninguém pode viver as suas próprias experiências com Deus. É necessário que você as tenha, você. O texto vai nos dizendo assim: ponha a esperança no Deus vivo. Que coisa maravilhosa! É quando nós exercitamos o nosso espírito, quando nós exercitamos a nossa piedade e nós colocamos a nossa esperança no Deus vivo. Queridos, nós podemos viver as situações mais difíceis da vida, nós podemos viver as situações mais difíceis da sociedade, nós podemos viver as situações das maiores catástrofes das sociedades, mas se nós colocamos as nossas esperanças no Deus vivo, nós exercitamos a nossa espiritualidade no Deus vivo, nós seremos capazes de nos alimentar, de termos vigor, de termos musculatura espiritual. Há um respeitado teólogo que disse a seguinte frase, preste atenção, diz assim: Deus é potencialmente
o Salvador de todos os homens por causa da cruz do Calvário. Mas realmente é o Salvador apenas daqueles que creem. Por mais que você exercite sua vida espiritual, por mais que você conheça a história de Jesus, há um momento de se definir e crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Só isso pode lhe garantir a salvação. Veja o que está no finalzinho do versículo 10. Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, daqueles que creem. Meu desejo para você e para todos nós é: seja um atleta de Cristo, para viver bem com Deus, hoje e eternamente. Nós viveremos com Deus na eternidade, na medida em que crermos em Jesus, creiamos em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos nos exercitar, não só fisicamente, que é bom, mas vamos malhar espiritualmente com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar, nós vamos estar orando por alguns motivos. Vamos estar orando pela Ida, esposa do pastor Joed, lá em Portugal, pela sua saúde, orando pela saúde dos irmãos Ermita e Bretas, orando pela saúde da secretária da nossa igreja, Kátia, a Marta, estaremos orando por ela, estaremos orando também pela Vera, que agradece a recuperação do seu médico, Dr. Augusto, do Covid-19. Vamos orar pela Priscila, esposa do Vitor, de nossa igreja, que fraturou um dedo do pé, está caminhando com dificuldade. Vamos orar pelas nossas autoridades e orar por livramento. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Que bom estar com você, é sempre uma alegria poder falar da palavra de Deus para você. É tão bom, eu tenho saudades de abraçar os meus irmãos, mas nós vamos daqui a pouco estar juntos. Ok? Estamos juntos em espírito, estamos juntos na comunhão com Deus. Vamos fechar os olhos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Eu quero suplicar que o Senhor considere, Senhor, atenda esses pedidos que foram feitos, pessoas que precisam da ação do teu poder, e nós temos sentido o teu poder agindo, Senhor, na restauração do Dr. Augusto, na restauração do Sócrates, na restauração, Senhor, da Solange, lá na região dos Lagos. O Senhor tem sido tão bondoso, mas te suplicamos que o Senhor ouça esses pedidos que foram feitos também aqui e recebe, Senhor, também as demonstrações de gratidão do teu povo. Muito obrigado pelo teu amor. Senhor Deus, eu quero suplicar, como temos feito, que o Senhor abençoe as autoridades do nosso país, os nossos governantes. Ó Deus, dá sabedoria, proteção, sustento, coragem, força aos bons. E, ó Deus, transformação aos maus. E se os maus não aceitarem a transformação, nós suplicamos, retira o Senhor das posições que foram dadas por ti mesmo. Senhor Deus, livra-nos de todo mal, inclusive, Senhor, dos males desta moléstia, Pai. Nós confiamos em Ti, nós vamos nos exercitando na piedade, vamos em frente, Senhor, com a nossa musculatura física e espiritual, Senhor, bem e saudável, Senhor, diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, que vocês tenham um final de dia maravilhoso, e amanhã nós estaremos juntos no Oração e Ação Kids às 19h30. Até logo, Deus abençoe você.